Bom, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa escola bíblica, a missão aqui no Cão. E hoje nós vamos ouvir o nosso irmão Fábio trazendo uma explicação, algo que Deus colocou no coração dele, referente ao capítulo número 11 do livro Mentalidade de Alto Nível, que vai falar sobre procrastinação. Amém? Então eu quero convidar o Fábio, pode se posicionar aqui. Está ligado já o microfone, que Deus te abençoe e que você faça essa explicação com liberdade no seu tempo para edificar as nossas vidas. Amém? Hoje eu vou me permitir errar, porque toda vez que eu venho na frente, eu sono. Tudo está certo. Sono, reclamação sobe tudo. Então hoje eu me permito errar. Eu falei para a Amanda, eu deparei duas versões, a curta e a longa. Qual vocês preferem? A curta tem 29 palavras só e acabou. E a longa não vai ter aula de alto hoje. Acho que a professora. As duas? Manda ver, Fábio. O que você preparou, o que o Senhor trouxe ao seu coração. A missão curta é assim, gente, ó. Resumo do livro em duas palavras. Comece agora. A crítica. Sente falta de estratégia. Opinião. Talvez uma estratégia para buscar agir é fazer o mínimo e ir aumentando gradativamente. E assim vai ter oportunidade. Percebe? Muito bem, muito resumido. Pode continuar. Agora a versão estendida, tem um slide ali. Primeiro eu vou chegar no conceito. O que é procrastinação? Procrastinação é deixar tudo para depois. Para outro momento, adiamento, delonga, procrastinação. Característica de quem transmite algo, transfere algo constantemente para o outro momento. Aí, não satisfeito com essa definição, pesquisei no Google. O Google trouxe outra definição. O conceito de procrastinação é comportamento ativo de fuga, e sempre foge no caso. Substituir constantemente uma obrigação importante por outra distração. Porque o cérebro tenta evitar o estresse, o medo ou até mesmo o tédio daquela obrigação que estamos deixando para depois. Aí, quanto ao livro, eu observei que o autor sempre apontou as estratégias que costumamos procrastinar. Não. Observei que o autor apontou as áreas que costumamos procrastinar, mas não deu estratégias espirituais nem mesmo práticas para a gente. Vou resumir todo o capítulo com duas palavras. Comece agora. Talvez uma estratégia é buscar agir fazendo o mínimo e aumentando gradativamente. Mas pegando o gancho nos exemplos do autor, exemplo, no primeiro parágrafo ali, organização financeira. O autor critica as pessoas, mas não traz estratégias espirituais ou psicológicas que fazem as pessoas refletir quanto aos gastos. Uma estratégia que eu coloco às vezes na vida é plantar a semente da reflexão. Eu realmente preciso gastar com isso agora? Mas se eu comprar isso, talvez esse gasto poderia ser usado de outra maneira mais eficiente para edificar tanto a si mesmo, a sua família, a outra pessoa
ou até mesmo a Deus e a igreja, pois aqui falo não só na igreja, mas sobre o coletivo, pois quem pensa no coletivo também é beneficiado diretamente, ou até mesmo no seu futuro. Exemplo de gastos, por exemplo, os registros de caso não deveria pensar. Por quê? Roupa. Realmente preciso comprar essa roupa agora? Comida. Realmente estou com fome para comer isso agora? Preciso comprar isso agora? E além do mais, tem o tempo. Por isso eu coloquei a colocaçãozinha ali, no quadro do meio, para dar a reflexão. No exemplo bíblico, eu coloquei a parábola dos 10 talentos, dos talentos, no caso, né? 5 virou 10, 2 virou 4, e 1 enterrou e virou nada. Observe-se que os 2 primeiros servos, com o tempo, conseguiu dobrar aquilo que recebeu. E o último, achando incapaz, enterrou. No exemplo 2, planejamento, o autor fala sobre ele, um cara muito ocupado, etc. e tal. Mas aí a estratégia é mais direta, mais prática para quem procrastina. Eu não percebi isso no livro. Um exemplo prático do planejamento, aqui eu separei entre os extrovertidos e os introvertidos. São 2 pessoas totalmente diferentes. Eu sugiro, primeiro, para o extrovertido, eu sugiro primeiro planejar os pensamentos, na reflexão, depois na ação, para aqueles que são extrovertidos. Os introvertidos, eu sugiro agir sem planejar nada, os pensamentos, partir para a ação e depois para a reflexão, para aqueles que são introvertidos. Até porque há áreas que realmente vai exigir planejamento e há áreas que não vai exigir, que vai exigir um simples vai na fé. O exemplo bíblico que eu encontrei, que veio a mim quando estava lendo o livro, era Jesus mandou os seus discípulos pregar de 2 em 2 nas cidades vizinhas. E fala para não levar nada, só vai. E só depois, na segunda vez, Jesus passa as instruções. Leva isso, leva aquilo, faça isso, faça aquilo. Como coloquei ali no planejamento, tem Marcos 6, versículo 7 ao 13, que fala para ir na fé, e o Lucas 22, 35, que fala do planejamento. Aí vem também outro exemplo que o autor deu sobre o perdão. Eu acredito que o autor explica bem um outro motivo, mas também não dá nenhuma estratégia, e ele só pede para ele perdoar. Mas há uma semente que poucos carregam e vem antes do perdão, acredito eu. Talvez seja, antes de perdoar, tentar compreender o próximo, ou pelo menos tentar compreender. Exemplo bíblico, pois aqui entra Jesus como o maior exemplo na cruz em seus últimos momentos. Ele compreendeu que nós não sabíamos do que estávamos fazendo tanto contra ele naquele momento, quanto com nós e principalmente no nosso dia a dia, até os dias atuais. Reforçando a estratégia aqui sobre o perdão. A estratégia que propõe aqui é tentar ser mais compreensivo com o próximo e tentar entender o porquê a pessoa age de tal maneira ou agiu de tal maneira. Dieta. Não é nada pessoal com você, gente, que estou aparecendo aqui.
Então eu acompanho bastante pessoas sobre esse assunto. O autor também critica as pessoas, mas não traz uma estratégia prática. Aqui vejo novamente uma reflexão, parecida com o financeiro. Talvez é pensar o porquê não estou conseguindo fazer a dieta. Exemplos práticos. O que está me impedindo? Eu realmente tenho conhecimento do que posso ou não comer? Você sabe como é o seu metabolismo? Se ele é mais acelerado, queima mais rápido as calorias, ou mais lento, queima mais lentamente? Os alimentos prejudiciais para a dieta está de fácil acesso para você? Ou seja, simplesmente, ou talvez simplesmente é porque estou tendo uma vida muito corrida. E algo que aprendi recentemente, que dieta começa quem prepara a comida. E se você não prepara e deixa só para outra pessoa fazer, também é uma forma de procrastinar. E aqui deixo a pergunta estratégica parecida com a vida financeira. Meu corpo realmente está precisando desse alimento agora? É ansiedade? Consigo substituir por um alimento mais nutritivo? Exemplo, para a compulsão em se alimentar em doces, trocar o doce, que é a glicose, no caso, por uma frutose, que são as frutas. Consigo substituir o que eu como por algo natural, criado por Deus e não transformado pelos homens, ou até pior, por máquinas? Resumindo, eu estou escolhendo conscientemente o que coloco no meu corpo ou simplesmente estou consumindo aquilo que está mais disponível. O exemplo bíblico, que já foi pregado aqui recentemente, é sobre Daniel, que conseguiu substituir sua comida por um período de tempo. Que é ali, Daniel 8, Daniel 1 ao 16, onde entrou a manjar na cadeira. A vida espiritual, um exemplo, o autor traz também. Novamente, o autor critica as pessoas, mas não traz uma estratégia. Talvez a estratégia seria, para mim, a estratégia da solitude. Mas o que é a solitude? Vou trazer um conceito rapidinho para vocês. Conceito. Condição de quem se isola propositalmente ou está em um momento de reflexão e de interiorização. Aqui deixa uma nova reflexão. Em que momento ou aonde a solitude no nosso corrido dia a dia? É aqui na igreja? Amém. É no quarto? Amém. É no banho? Amém. É dirigindo? Amém. É na atividade física? Amém. É no monte? É no meio do nada? Amém também. No exemplo bíblico que eu encontrei sobre solitude, o que me chamou a atenção é que após Jesus curar muitas pessoas, ele saiu e se isolou, foi orar. E aqui um dos poucos acertos do autor sobre saúde física. Aqui ele deu um exemplo prático: tomar água assim que acordar. E complemento com exemplo bíblico agora, porque eu tomar água é só preocupado, mas Jesus tem um exemplo muito bom em saúde física. O exemplo bíblico é: olhe para Jesus, Jesus foi andando e pregando de cidade em cidade. E uma curiosidade para pesquisar também: nesses 3 anos de vida dele, percorreu cerca de 5 mil quilômetros a pé. Dá quase mais ou menos 5 quilômetros diários. Se vocês pensam, como se fosse aqui ao treino, mais ou menos, todo dia, andando. Ele trouxe os principais motivos do medo. Os principais motivos que levam a pessoa a procrastinar. Um deles é o medo.
O exemplo das consequências, ele fala, mas não dá um exemplo prático de como vencer. Um exemplo prático é eu estar aqui. Tem que vencer o medo de falar em público. Estratégia. A estratégia é, e eu testei algo aqui hoje, é comunicar antes que eu me permito a errar, que eu me permito a esquecer de algumas falas. O exemplo bíblico, apesar da angústia, da agonia e do suor de sangue, talvez seja o ápice do medo, e não se comparar ao nosso. Jesus talvez tenha sentido medo, você provavelmente sentiu, né? Para suar sangue, né? Mas ao mesmo tempo teve fé, e ao mesmo tempo teve confiança na vontade de Deus. Na oração lá no monte antes de ser preso. Outro motivo também seria a preguiça. Um exemplo, eu luto com a preguiça todo dia. Aí eu usei uma estratégia uma vez para acordar cedo, no diabo acordar cedo. Vou colocar o celular o mais longe possível. Naquele despertar, depois eu quero colocar para secar. Um exemplo bíblico para combater a preguiça, como já foi mencionado aqui, uma vez acho que em uma das conferências, é sobre o paralítico, Jesus com o paralítico. Não estou dizendo que não houve cura ali, gente, mas levanta e anda, mais ou menos isso. Indisciplina. O autor também traz, o autor fala também que os motivos para procrastinar é indisciplina. O autor também dá exemplo, não dá exemplos práticos. Algo que eu posso entregar de exemplo prático é criar pequenos desafios diários e ir aumentando aos poucos. Um vídeo interessante que eu vi há um pouco tempo atrás, pessoal baseando todo o contexto hoje, uma psicóloga, um exemplo, era uma mulher depressiva que só ficava na cama, procurou ajuda psicológica. E através da videochamada, a psicóloga ia propor um pequeno desafio. Olha, senta na cama, olha, levante, vai até o quarto, vai até a cozinha. E hoje ele está correndo maratonas. E exemplo bíblico, esse eu confesso que foi difícil de achar, porque não via nada na cabeça, tive que pesquisar. E encontrei dois exemplos bíblicos. Um de Salomão, Provérbios 12, 11. Quem lavra a sua terra terá comida, com fartura, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Ou seja, quem cultiva na disciplina tem frutos, porém a longo prazo, mas quem não cultiva vive de fantasias a curto prazo. Exemplo, não consigo ir para a academia hoje. Que apareceu no exemplo de disciplina. Eu não consegui ir para a academia hoje e amanhã tive aqui bombado. Então, tem que ir aos pouquinhos, no dia. Outra situação é de disciplina. Ela primeiro buscou informações e compreendeu o problema, pediu jejum, tomou uma primeira atitude, entrou na presença do rei, preparou um banquete e esperou o momento adequado. Fez o pedido e expôs o problema. E o resultado foi a salvação do seu povo. Ou seja, tem que ter cultivo diário e aos pouquinhos, gradativamente. O autor também traz as consequências. Ele fala que é o destino, tira para dentro, é o desânimo, bloqueio do sono, bloqueio dos sonhos e o egoísmo. Mas para mim, a maior consequência não é nenhum desses três, é a inveja.
Eu coloquei essa engrenagem aqui para ter uma vida plena. Eu sempre baseei nela, tanto nessa parte da saúde. Às vezes você sabe da parte da saúde. Ali tem a fé, e tem a ação, e tem a nutrição. A fé também tem a ver com a parte de saúde mental, tudo o que a gente projeta na mente. Se a gente não pensa positivo, a gente também não. Na ação, se a gente não age, também não tem, a gente não consegue encontrar a fé nem a nutrição. Vou ler aqui, coloquei aqui, gente. As três engrenagens. Percebi que na vida tudo depende dessas três engrenagens: fé, nutrição e ação. Um complementa o outro. E se um está rodando menos, a outra rodam menos também. Agora, irmãos, um resumo de um jogo rápido aqui. Queria fazer uma dinâmica com vocês, pensando na seguinte proposta que eu pus. O que podemos fazer de ação mínima na área da casa, do lazer? Se você está procrastinando nessa área. Peraí, perdi aqui. Na verdade, o primeiro grupo para ali é um complemento para o livro. Agora, se você me permitir, eu vou complementar o livro. Uma reflexão interessante para passar onde estamos procrastinando dentro da nossa própria casa? O que temos no nosso lar, na nossa família, na nossa frente e que deixamos para depois? E no lazer, tem brecha na sua rotina? Um resumindo as estratégias. Aqui planta a semente para vencer a procrastinação. Qual é a coisa mínima que você pode estar fazendo para vencer? Jogo rápido, procrastinação com a família ou amigo. Talvez a tua presença, seu tempinho, com a sua atenção já é algo. Procrastinação com sentimentos. Talvez escrever no papel ou só para si mesmo, ou usando uma forma com alguém de confiança. Uma ação mínima. Uma ação mínima para procrastinação com dinheiro. Talvez parar de pensar e se realmente esse gasto é necessário ou se está comprando inconscientemente no piloto automático. Uma ação mínima para procrastinação com a saúde física. Talvez começar a tentar calçada, depois 100 metros, quem sabe, não uma maratona. Procrastinação, descanso. Uma ação mínima. Parar e respirar um pouco. Uma ação mínima para os estudos. Para a procrastinação para os estudos. Talvez o mínimo a se fazer é apenas pegar o seu material de estudo. Procrastinação no trabalho. Talvez é só iniciar o processo. Ou talvez, quem está procurando, simplesmente é ir na fé. Procrastinação com o tempo. Talvez substituir uma ação por outra. Para que você e nem seu próximo. Não, pera. Um exemplo da procrastinação com o tempo, o celular. Tem um recurso que é possível ver quanto tempo vocês gastam nele, em qual aplicativo, por exemplo. Procrastinação com Deus. Qual a ação mínima que pode ser feita com Ele? Talvez um obrigado a Deus. E por fim, para aqueles que acreditam não procrastinar em nada na vida, talvez estejam procrastinando incentivar o próximo. E qual é a mínima coisa para fazer pelo outro? Talvez uma oração.
Senhor essa oportunidade. A respeito da procrastinação. E você achou que não se encaixaria muito bem, e você falou que para você é a inveja. Sim. Por quê? Aonde que isso te tocou assim? Porque, por exemplo, a gente vê pessoas sobressaindo na vida, mas eu só tive para depois. Aí você está sempre procrastinando, você não vence isso, e só que o seu olhar fica no outro que não procrastina. Aí você vai sentir, uma consequência seria sentir inveja dele, sem levar em conta que ele não faz o que você faz, no caso, né? Então faz muito sentido. Então, só fiquei achando que faltou essa explicação mesmo, eu não entendi onde se encaixava, né? Tá? E alguém tem alguma pergunta para o Fábio? Quer comentar alguma coisa? Eu achei que foi tão completo que, né? Tá tudo certo aqui. Parabéns, viu? Deus te abençoe. E agora, o próximo capítulo é a Cori, né? Que já garantiu a vaga dela na aula passada. Então, eu vou deixar o microfone aí para passar para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui na bateria, que não dá para ver. Tá. Vamos seguir em frente assim? Bom, esse tema, vencendo a procrastinação, é um tema muito importante para nós, porque nós estamos falando, né, de espiritualidade, de corpo de Cristo, e nós estamos sempre querendo ser úteis na obra do Senhor, ser usado de alguma forma, construir algo, né, um legado, algo que toque a vida do outro, fazer bem o nosso trabalho ministerial. Então, no resumo do que o Fábio trouxe tão detalhadamente, englobando todas as áreas da nossa vida, eu diria que para vencer isso de deixar para depois, nós temos que lançar mão de uma agenda. A organização do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, é o que faz toda a diferença. Por quê? Existem pessoas que começam o dia sem saber o que vai fazer naquele dia. Não tem um mapa mental, não visualiza quais são os compromissos no papel, na folha, e o dia vai engolindo a gente, né? Então, é até engraçado, quem não trabalha, às vezes está em casa, é uma pessoa que faz tudo para todo mundo, né? Leva um médico, corre atrás de não sei o quê, precisa fazer isso, vai você ficar em casa. Então, para que as pessoas não ocupem o seu espaço, você precisa ocupar o seu espaço
Então ninguém acorda assim, nossa, que dia lindo, hoje eu vou faxinar minha casa. Não. Ninguém acorda, nossa, que dia lindo, hoje eu preciso, vou na academia, vou malhar. Não existe isso na nossa vida. A gente está na lei do mínimo esforço. A gente vive num mundo automatizado, onde a gente, para ligar a televisão, a gente aperta um botão, a gente não precisa nem olhar. Para acender uma lâmpada, muitos agora que estão adotando essa modernidade falam, Alexa, ligar lâmpada. E a lâmpada liga. Então, nós estamos cada vez mais buscando o mínimo esforço. E aí, quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. E a gente vai deixando para depois, né? Então, a maior dica que eu posso trazer, pensando nesse tema, para que tudo funcione com a engrenagem que o Fábio trouxe, que é muito jóia, a fé, a ação e a nutrição. Nutrição por quê? Porque eu preciso estar alimentado, tanto no meu corpo físico, para eu ter energia para fazer as coisas, ter saúde, quanto no meu corpo, né, espiritual. Para a gente vencer a cada dia, a gente precisa estar alimentado espiritualmente. Isso vai requerer de nós um movimento espiritual dentro do nosso dia, como ele disse. Alguns acontecem de manhã, outros à tarde. Então, a agenda, ela te dá um panorama das suas atividades, né? A igreja tem adotado isso muito bem. A gente viu essa semana, né? A Jennifer postou a agenda semanal. Por que isso? Para que as pessoas do corpo possam se programar para participar. Porque quem faz acontecer a igreja somos nós. Se nós não participamos, as coisas não acontecem. Mas muitos não participam, não é porque não querem, é porque estão embolados na vida. Chega um, pede uma coisa, sabe? Não tem uma organização de compromissos na agenda, tá? Então, vamos adotar. Todo mundo tem celular, o Google tem uma agenda no seu celular. É só você clicar e começar a usar isso. Amém? Dessa forma, nós vamos ser pessoas mais produtivas para Deus, para a família, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, será que eu começo um estudo? Será que eu começo uma faculdade? Ai, é tão difícil, porque daí eu vou ter que ir, vou ter que me esforçar e vai. Mas pensa bem, uma faculdade dura 4 anos, não dura? Os 4 anos vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não. Se você não fizer, vai passar os 4 anos com você descansando, bem dizer, ou ocupando esse tempo com outras coisas, com bobagens. Se você fizer, você vai ter que se esforçar? Vai, mas ao final você vai ter algo palpável em suas mãos. Você vai ter portas abertas, oportunidades à frente, não é? Um conhecimento que ninguém poderá tirar de você. Você vai estar construindo algo para o seu futuro. Pode não ser usado agora, mas pode ser usado depois. Quem sabe o que Deus tem para nós? E acabei de lembrar o que diz Eclesiastes. Quem olha o vento nunca vai semear. Sabe o que significa isso? Quem fica olhando as circunstâncias da vida nunca vai começar nada. Uma hora porque está chovendo, outra hora porque está frio, outra hora porque está sem dinheiro, outra hora porque está com dinheiro e está curtindo, está descansando. Quem olha as circunstâncias ao redor nunca começa a plantar nada. Quem semeia vento, quem planta vento, colhe tempestade. É o que está na palavra de Deus. Engana-se quem pensa que não vai plantar nada e não vai colher nada, não vai dar tudo certo. Quem não quer fazer nada vai plantar
certo? Agora nós vamos dar continuidade à leitura de Atos, tá? Atos, no capítulo 16, nós estamos aqui nessa sequência de estudos, né? Nós vimos na semana passada que Paulo e Silas estão em sua segunda viagem missionária, né? E nós vimos que Paulo, ele queria ir para uma região da Ásia, mas o Espírito Santo impediu, e ele teve uma visão, ele viu um homem macedônio pedindo ajuda. Então ele muda a rota da sua viagem e vai imediatamente para a região da Macedônia, que fica, agora a gente vai ler, que é onde ele vai estar na cidade de Filipos, tá? Ali em Filipos estão os filipenses. Então a carta aos filipenses é dirigida a esses irmãos dessa cidade, tá? Essa região da Macedônia é uma região mais para a Europa. Então, graças a essa mudança de percurso, é que o Evangelho chega até nós, né? Ele foi um pouquinho mais longe daquela parte da Ásia, tá? E interessante que ele não procrastinou, né? A palavra diz no verso 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu quero dizer algo aqui que o Senhor colocou no meu coração ao preparar esse estudo. A chamada de Deus é algo imediato e urgente na vida da gente. Deus, quando chama alguém para uma obra espiritual, e ela sempre vai consistir na pregação do Evangelho, isso não é para depois, isso é para já. Isso é para ontem. Porque o que o Senhor quer fazer hoje, Ele não quer fazer amanhã. Ele quer fazer hoje. E cada palavra que Deus dá para a gente de direção espiritual, para trabalhar no reino, tocando vidas, é um alimento para hoje. Como nós oramos, como Jesus ensinou. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nós não podemos viver daquilo que Deus falou lá atrás, porque Ele pode mudar a orientação hoje. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer um relacionamento com os seus filhos. Ele quer um relacionamento. Um exemplo clássico disso que a gente sempre vai ver
levava cativa essa moça, tá? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora
eu já observei muitas pessoas que se firmam só em profecia e eles nunca estão firmes, porque eles correm atrás do profeta, justamente como o professor disse agora. Irmãos, é assim, é algo muito complicado e complexo, quer ver? Tem pessoas que às vezes vêm no culto, a palavra é ministrada, tudo, e você perguntar assim, o que foi ministrado? A pessoa não lembra, não sabe, mas fala assim, ele que é um profeta, falando com ele direto, assim, Deus mandou te falar assim, você tem que fazer isso, senão parece que não está completo, não está bom, não está assim, aceitável. É algo muito complexo isso quando a gente começa a dizer assim, mas eu vou aprender com o Espírito Santo, vai dar um entendimento melhor. Mas tem muitas pessoas, não é o nosso caso aqui na missão, mas eu já vi muitas igrejas assim também, que pessoas não se firmam, pessoas receberam profecias assim, 10 profecias no mês, aí você vai ver a pessoa fica assim, confusa, junto ao pecado, não tem uma libertação, não dá um passo, você não vê uma melhora em nada, e continua buscando profecia. Exatamente. E aí, nessa atitude do cristão, é onde abrem-se as brechas, as oportunidades para os falsos profetas estarem no meio da gente. Pessoas que não têm compromisso com a nossa vida, não conhecem a nossa história, né? Eu até vou ser enfática, eu não sou contra o profeta e nem a profecia, eu acredito no poder de Deus. Eu já recebi profecias na minha vida, mas eu quero dizer para vocês, eu sou muito sistemática com relação a isso. Por quê? Porque, infelizmente, é um lugar de visibilidade no corpo de Cristo. E isso pode trazer confusão na mente do irmão. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser suficiente para nos guiar, para nos direcionar. E se Deus quiser falar algo específico, Ele vai levantar alguém que vai te procurar, Ele vai bater na sua porta e Ele vai falar, eis que te diz o Senhor. E você vai receber essa bênção, tá? Eu quero mostrar para vocês também como que é essa questão do engano, tá? Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 57, o profeta Isaías, ele está condenando a idolatria de Israel, né? Nós vamos ler lá em Atos, na continuação do texto, que essa mulher, ela era a engrenagem principal que movia a idolatria na cidade inteira. Ela movia a idolatria na cidade, pelas adivinhações, e ela movia o financeiro da cidade, a economia da cidade, porque tudo girava em torno da idolatria, alimentada por essa falsa profetisa do inferno, certo? Então, quando Paulo ele expulsa o diabo, ele traz uma alteração na cidade inteira, ele altera a cultura da cidade, ele fere a economia da cidade. A presença de Paulo e Silas ali altera tudo. E aí, não é o Paulo e o Silas que fazem isso é o poder do Evangelho. Isso é o poder do Evangelho, quando ele é pregado com clareza, com construção. Eu gostei muito, Fábio, da sua oportunidade, porque você veio construindo um raciocínio para nós. Você se preocupou que as pessoas entendessem aquilo que você queria passar. E falta isso no nosso meio, as pessoas não têm paciência. Alguns assuntos bíblicos que eu gostaria de ter a oportunidade de trazer mais para frente, numa hora oportuna, são assuntos que nós precisamos construir biblicamente. Não é só assim, tá aí. Não, existe uma construção de texto, de entendimento. E hoje nós estamos nesse mundo de coisa rápida, de não ter paciência. Mas é bíblico. Terão coceira nos ouvidos, não aguentarão ouvir
aí, quando você estiver saracuteando lá por outros lugares, o Senhor use a boca de alguém de lá para confirmar o que foi falado pela sua liderança. Eu creio nessa forma, porque Deus não é imprudente com o nosso futuro, com a nossa vida. Deus, Ele confirma a palavra que foi dada. Então, vocês entenderam a minha colocação? Por quê? Vamos supor, eu estou aqui na missão. Eu tenho uma igreja hoje, eu tenho uma casa, a minha família está inserida aqui. Hoje nós temos sobre a nossa vida o pastor Marcos e a pastora Vanessa. Então, vocês imaginam que se Deus quiser falar uma coisa séria comigo, direcionar a minha vida seriamente, por que Ele não vai usar os meus pastores? Ele vai usar uma pessoa lá de fora que eu vou em outra igreja visitar? Faz sentido isso? Não faz sentido. Então eu vou visitar uma igreja em Araraquara semana que vem, e aí Deus vai usar a boca do pastor de lá para direcionar a minha vida como se eu não tivesse pastor? Será que Deus não vai respeitar a liderança do pastor Marcos sobre a minha vida? E vai levantar outro para falar comigo? Eu acho que não. Agora, o que pode acontecer? O meu pastor Marcos, a minha pastora Vanessa podem chegar em mim e falar a palavra, a profecia, nós estamos falando de profecia. E aí, eu vou guardar no meu coração. Mas aí eu vou visitar uma igreja lá por algum motivo. E aí o pastor lá na outra igreja vai falar a mesma coisa no sentido de confirmar para mim o que foi dito através da boca dos meus pastores. Aí faz sentido, aí não há quebra de princípios. Vocês estão entendendo? Porque uma coisa, irmão, é um pastor lá fora falar assim: olha, Deus vai te abençoar, viu, Thaísa? Vai dar tudo certo, esse trabalho que você faz é uma bênção, Deus falou isso. Agora, outra coisa, é um pastor lá de fora falar: viu, Thaísa, esse trabalho que você tem, pede a conta, porque Deus vai abrir uma porta para você lá na sua cidade. Aí você para de viajar, porque Deus está falando isso para mim. E aí, você vai fazer isso? Você vai pedir a conta? Da boca de uma pessoa lá de fora? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo cutucar aqui na igreja? Eu estou trazendo princípios. Eu acredito que o Senhor fala por princípios e Ele não vai ignorar a existência dos meus pastores se Ele quiser falar comigo. Fala, Léo. Pode, pega o microfone, por favor. E é interessante mesmo porque eu já contei aqui para vocês, mas resumidamente, em 2020, há 6 anos atrás, eu passei por uma experiência dessa, que não foi muito legal, mas eu já tenho uma certa bagagem, não tenho muito que aprender, mas eu nasci na igreja, então isso não me abalou, eu nem tive em mim. Mas em 2020, eu recebi uma profetada, não foi nem profecia, né? Mas na minha antiga igreja, de um pastor, eu já contei para vocês, vocês vão lembrar, que falou que em 5 dias eu ia morrer, morte física, cemitério, velório. Passaram 6 anos, eu estou aqui, graças a Deus. Então, assim, que ele não era, os meus pastores eram os meus pais, não que são meus pais, mas eram os meus pastores. Ele era um pastor de outra igreja que foi orar com a gente, porque ele queria muito, a igreja aberta, qualquer um pode vir, mas ele me entregou assim, e eu não falei, nossa, aqui, vamos ver, mas não aconteceu, então realmente não era de Deus, porque não aconteceu. A gente já está em 2026, estou vivo, graças a Deus, até quando Deus quiser. Mas por ele estava morto há 6 anos atrás, naquela semana. Então, e aí a gente está falando, gente, eu quero que vocês tenham a maturidade de entender que eu estou falando sobre coisas que mudam a rota da nossa vida, coisas que são que profecias que vêm para direcionar mesmo o nosso futuro, tá? Uma coisa tão séria dessa não vem do vizinho, vem de dentro de casa, porque o Senhor usa os pais para direcionar os filhos. Então, daí a importância de ter um pastor, uma pastora sobre a tua vida. E quem que vai ser isso? Que nem, por
exemplo, eu sou alguém que me converti com 19 anos, estou com 42, já passei em algumas igrejas, certo? Vale, então quem que é o meu pastor? O meu pastor é quem me batizou? Ou é quem... Não, o meu pastor é aquele que eu aceitei me colocar debaixo da liderança dele. Em obediência. Você escolhe a sua paternidade espiritual, não é a sua paternidade espiritual que te escolhe. O pastor Marcos, ele não vai chegar em mim e falar: olha, você veio aqui, você mora em Rincão, e agora eu sou o seu pastor e da sua família, viu, Amanda? Pode congregar aqui, porque eu estou sobre a tua vida. Isso não existe, não é? No princípio, isso não existe. Agora, é diferente quando eu venho com a minha família e eu decido ser pastoreado por essa liderança. É o filho que abre o coração para ser liderado. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Quando a gente abre o coração para ser liderado por alguém, e aí eu estou usando o exemplo dos pastores, mas eu quero falar sobre um líder de célula, um líder de jovens, um líder de kids. O que esse líder fala é a direção dentro da igreja que a pessoa está sendo dirigida. Agora, a pessoa tem um líder de célula, assim ela tem um pastor, certo? Ela não obedece nem o líder de célula nem o pastor. Ela está bastando. Ela está só se enganando aqui na igreja. Ela não está sendo pastoreada, ela não está sendo cuidada. E não é por falta de liderança, é por falta de submissão do coração. Isso é a rebeldia. É grave, né? Por isso que eu falo, eu tinha tanta coisa para falar sobre esse tema, e eu quero despertar o coração de vocês para isso. Então, as pessoas visitam a nossa igreja, nós visitamos igrejas, mas a voz de comando que está na nossa mente precisa ser do nosso pastor. E essas pessoas que vêm, elas trazem confirmações, ok? Por quê? Porque os pastores são humanos, eles também podem errar, né? Os líderes são humanos, né? Existe confirmação, existe uma meditação sobre o que foi falado, existe tudo isso, tá? Nesse caso, encerrando, né, a reflexão do texto, para a gente continuar semana que vem, nós vamos entender que o chamado, eu quero que vocês tenham isso em mente. Quando Deus falou, vocês vão para aquele lugar, é porque Deus queria trabalhar naquele lugar, através desses dois missionários. E quando Deus quer trabalhar, o inimigo se levanta para te parar. Ele levanta os seus profetas, os seus falsos profetas, também, para te parar, para te ferir, para te desanimar. Mas mesmo feridos, quando a gente aplica o louvor e a oração, cadeias são quebradas. E no lugar onde a gente for, debaixo de um propósito, debaixo de uma
Paulo bem colocou. Não podemos nos distrair com feridas, com dores, com prisões, que é o que a gente vai ler semana que vem, né? Eu estou trazendo o que vai ser. Não vamos focar no que nós somos chamados para fazer aqui, sem distração. E os dons precisam aflorar, por isso é estar na escola, é estar estudando, é estar nos ministérios, trabalhando com toda a garra, com todo o amor, sem procrastinar, sem deixar para depois, porque o que Deus quer fazer aqui hoje, Rafa, nessa cidade, através da sua vida, quando você está ali, é hoje. Não é para amanhã, é para agora. É para agora. Amanhã é culto. O que Deus quer fazer no culto de amanhã é com a gente, é com as nossas vidas que Ele conta. Nós precisamos estar com essa mentalidade. Então não dá para procrastinar a oração amanhã, cara. Não dá. Estou falando com você, não é profético, tá? É só para interagir. Não sei, estou falando. Só para interagir com a turma. Não dá para procrastinar o estudo da palavra para passar para as crianças. Não dá. É amanhã que vem uma criança ferida de casa que precisa ouvir uma palavra de cura que vai sair da sua boca. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui? Um abraço, Nicole, que você dá numa irmã que chega, faz toda a diferença, o acolhimento. Estamos numa chamada. E quem trabalha, leva, varada. Sofre, padece dores, sim. Mas porque o diabo quer fazer isso. O Senhor respalda. Amém? Vamos orar nesse sentido? Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário?